Bom, boa noite a todos. Eu verifiquei que lá nos slides que eu mandei para vocês, que eu esqueci de colocar o contrato por prazo determinado, tá, Ricardo? Está no material que eu mandei em Word, mas não está nos slides. Mas não tem nenhum prejuízo, porque ele está escrito aqui direitinho. Esse tipo de contrato é um tipo de contrato também por prazo determinado, só que ele tem uma previsão em 2098, através da Lei 9.601. Foi regulamentado pelo Decreto 2.490, também de 98, e especificamente ele nasceu, né, ele teve início justamente para incentivar novos postos de trabalho, porque nessa época, né, vocês são novos, mas se vocês fizeram pesquisa aí, vocês vão ver que a gente estava passando por alguns problemas econômicos, muitas crises econômicas. Então, ele foi criado com esse objetivo, aumentar postos de trabalho. Se vocês me perguntarem se as empresas utilizam esse contrato regularmente, eu vou dizer que não, mas ele está válido, né, e é um contrato, então, que a gente não pode deixar de, pelo menos, entender como é que é a sua funcionalidade, tá? Primeiro, este tipo de contrato, necessariamente, ele tem que estar expressamente autorizado em uma norma coletiva. Então, ele tem que fazer parte de um acordo, de uma convenção coletiva, pela especificidade, né, que ele não tem a regra prevista na CLT. Então, a gente tem que ter uma regra dizendo como é que ele vai funcionar, tá? Então, a primeira coisa que tem que observar é essa obrigatoriedade. Segundo, este tipo de contrato, ele pode abranger qualquer atividade da empresa, tá? Então, ele não tem só serviços especiais, né, condição transitória, qualquer atividade da empresa, ele poderia ser utilizado, tá? Então, é possível, né, que como ele pode ser utilizado e visa a garantia de novos postos de trabalho, a empresa, ela precisando de mais pessoas, ela pode contratar nessa modalidade. E nessa contratação, então, que a gente viu que tem que ser feita, né, através das normas coletivas, as normas coletivas, elas vão estipular para a gente quais são as regras, né, e as cláusulas que vão vigorar nesse tipo de contratação. Por quê? Porque a lei deixou a cargo dos sindicatos, ela deixou a cargo das partes, né, através das normas coletivas, fixarem, estabelecer como é que vai ser esse funcionamento, inclusive se vai haver cláusula de obrigatoriedade de indenização pela ruptura, né, antecipada do contrato ou não. Uma característica que ele tem, que se parece muito com o que a gente já estudou até agora, previsto na CLT, é a questão do limite. O limite máximo deste contrato é de 2 anos. Então, não pode, né, a gente ultrapassar o prazo de 2 anos. Mas, diferentemente das regras que nós vimos até agora, neste tipo de contrato, nós podemos renovar ele quantas vezes quiser. Então, eu posso fazer um contrato por 6 meses, renovar por mais 6 meses, depois renovar por mais 3, depois renovar por mais 6. A única coisa que existe uma vedação em relação, então, à limitação, né, dos 2 anos. Fora disso, a gente não teria nenhuma limitação. Então, aqui o fato da gente fazer mais de uma prorrogação do contrato, ele não altera a regra do jogo para passar para indeterminado. Por que a maioria das empresas, como eu iniciei falando, não se utilizam, né, desse modo de contratação? Justamente que quando ela foi criada lá, o objetivo dela era novos postos de trabalho, a empresa, para poder efetuar, né, a contratação nessa modalidade, né, o empregador primeiro teria que apurar a média de número de empregado deles de 1º de julho a 31 de dezembro, e ele só poderia contratar, né, depois que achar essa média semestral, nessa modalidade. Então, vocês observam o seguinte, naquele momento a gente tinha empresas aí que tinham 12 mil empregados que passaram a ter 6 mil. Então, a média dela lá era 10 mil
como é que ele ia contratar nessa, né, nessa nova modalidade? Então, por isso é que, na maioria das vezes, a gente não consegue nem ver, né, a aplicabilidade de aplicação, de contratação nessa modalidade. Mas eu quero que vocês entendam que, mesmo assim, esse contrato existe, né? Ele é válido, porque a lei não dispôs nessa modalidade de contrato, no sentido de que ela fosse, né, regulamentada de uma forma diferente, tá? Aqui também não existe a imposição, né, de que deve ser inferior a 50% da média daqueles contratados, como a gente tem na regra, né, geral, porque a regra que prevalece aqui é essa regra da semestralidade, tá? Então, a gente tem que observar que é um tipo de contrato, né, especial, e quando dessa contratação, então, as regras de vigência desse contrato vão observar as regras previstas para a sua essência, de acordo com a norma coletiva da categoria. Então, ele não tem muita, né, especificidades para a gente ter, porque vai depender muito daquilo que for acordado. Só lembrando que ele foge à regra, né, da CLT, porque eu posso contratar eu posso contratar nessa modalidade, renovando quantas vezes quiser, desde que eu não ultrapasse o limite de 2 anos. Um outro tipo de contrato que é bem pequenininho e que seria específico, né, para as empresas de construção civil, para as construtoras, é o caso do contrato de obra certa. O contrato de obra certa, ele advém de uma lei de 1956, tá? A Lei 2959. Essa lei, ela objetiva a possibilidade de que a empresa, né, construtora, necessitando, né, de estabelecer uma especialização em determinada área, ela então pode contratar um profissional para atender a essa necessidade. Como a gente viu lá no início, né, que o contrato ele pode ser, né, por prazo determinado, limitado a uma condição que você tenha que executar, é justamente dentro desse contrato de obra certa que nasce essa característica. Por quê? Vamos supor que está no final da obra e você precisa, então, de um gesseiro para, né, fazer os enfeites, né, de gesso, fazer o término, né, da obra com os gessos necessários a fazer o acabamento. Aí, neste caso, você pode contratar dentro do contrato de obra certa, e a limitação, então, final desse contrato, ela fica vinculada não a um prazo, mas sim quando terminar, né, a parte de gesso. Então, essa limitação, ela fica limitada, né, a uma condição especial, que é justamente a partir do momento em que acabou, né, a colocação do gesso, que é aquilo que foi permitido no contrato, então, necessariamente, a gente tem o rompimento, né, desse contrato que estabeleceu uma forma de prazo, só que uma forma, né, diferente de término deste prazo. Mas, observe, gente, ele tem o mesmo valor legal, tá? Não tem nenhuma diferença quanto a isso. Às vezes eu observo, de uma forma geral, que as construtoras não se utilizam muito, né, desse tipo de contrato, quando, na verdade, elas poderiam se utilizar normalmente. Vocês vão observar, eu coloquei lá no material escrito de vocês, que essa lei, ela tem só 4 artigos, tá? Ela não tem muita especificidade, porque acaba caindo, né, na regra do prazo determinado, tá? Outro contrato que nós temos, que também é uma forma de contrato por prazo determinado. Vocês já viram que a gente está chamando muita atenção, né, no contrato por prazo determinado, porque o indeterminado, ele é regra geral, ele tem só a especificidade que é geral, né, e depois na forma de rompimento.
No caso do aprendiz, o que acontece? No Brasil, o contrato de aprendizagem, ele era permitido dos 14 aos 18 anos. Como o Brasil, né, ele tem deficiência de técnicos, né, esse ensino, essas pessoas técnico-profissionalizantes, então admitiu-se que houvesse o elastecimento desse tipo de aprendizagem até os 24 anos, sendo que essas pessoas elas têm que estar inscritas, né, em um programa de aprendizagem com formação técnico-profissional compatível, né, com o seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento físico, moral. Então, aqui a gente tem o que vocês conhecem aí como famoso aprendiz, tá? Então, a idade mínima aí a gente tem, né, para o aprendiz aos 14 anos, e a idade máxima vai até aos 24, tá? Por exceção da lei. Lembrando que, no caso, se for um menor, né, ou se for um maior deficiente, a lei diz que não existe limitação da idade, tá? Então, a gente pode contratar um aprendiz com idade superior a 24 anos, na condição, então, dele permanecer, né? Porque quando ele completa os 24 anos, necessariamente acaba o prazo de contratação. Aqui, no caso, a lei permite que haja um elastecimento. Regra geral deste contrato, tá? Ele vai ser estipulado por 2 anos, salvo a questão que a gente acabou de falar sobre o deficiente, né, que for portador de necessidade especial. Que, na verdade, hoje a gente nem usa mais essa terminologia, né, portador de necessidade especial, porque ele não porta. Na verdade, ele é um deficiente. Então, se ele tiver uma deficiência, esses 2 anos podem haver uma exceção, desde que, né, gente, justificados. O contrato de aprendizagem, a lei já determina que ele, além de ser determinado, ele tem que ser registrado. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando do contrato por prazo determinado, de aprendizagem, ele é um empregado normal, tá, gente? O que eu chamo de empregado normal? Ele vai ter a carteira dele de trabalho assinada como qualquer outro empregado. A única admissão, né, que a gente admite aos 14 anos é na condição de aprendiz. E amanhã, quando ele for se aposentar, né, este período de aprendizagem é computado normalmente para efeito de aposentadoria. Tá? Então, ele tem o registro na sua carteira de trabalho e em todos os outros, né, INSS, FGTS, PIS, PASEP, ele tem normal as suas inscrições, porque ele é considerado, do ponto de vista legal, um empregado, tá? Só que é um empregado vinculado a uma condição especial. E a gente sabe, então, que nessa formação, né, que eles falam formação técnico-profissional, ele vai fazer parte de programas de aprendizagem, que hoje a gente tinha só o SESI-Senai, hoje você tem outras instituições como o CIEE, né, e algumas outras instituições que têm essa habilitação de dar esse tipo de ensinamento e ele, então, ser considerado como aprendiz. Dentro dessa condição, a gente tem que ver o seguinte: o artigo 429 da CLT, ele traz uma regra que, como regra geral, né, aquele estabelecimento de qualquer natureza, eles têm obrigatoriedade de ter, né, matriculados, né, e, quer dizer, na verdade, tem obrigatoriedade de empregar alunos, né, que estejam matriculados nesses cursos de aprendizagem. Essa variação, ela varia de 5% a 15%. Agora, ele também vincula, né, que isso aí a gente vai levar em conta o estabelecimento, mas também vai estar levando em conta as funções que demandam, né, formação profissionalizante, tá?
No caso das microempresas, no caso das pequenas empresas e entidades sem fins lucrativos, a lei entende que elas estariam dispensadas dessa obrigatoriedade. A gente tem visto, tá, gente, de uma forma geral, mesmo agora nesse momento de pandemia, que em relação à cota dos deficientes e em relação à cota dos aprendizes, o Ministério, né, a fiscalização do trabalho, ela vem batendo doída, tá? Em relação a esse preenchimento. E a multa é uma multa representativa. E as empresas, muitas vezes, né, elas estão tendo dificuldade de preencher esses dois tipos de cota pela condição que nós estamos passando nesse momento de pandemia, tá? No caso do aprendiz entre 14 e 18 anos, ele não pode estar desenvolvendo, né, a sua atividade de aprendizado dentro da empresa, trabalhando, em local insalubre, em local perigoso, tá? Por quê? Porque isso pode gerar, né, um prejuízo a esse empregado. Já admite-se que entre, né, a partir daí até os 24 anos, ele possa, porque aí a condição dele, né, ele deixaria essa condição de ser adolescente, né, e já passa a condição de adulto, então se admitiria esse trabalho, tá? Outra coisa que também, se for, né, atividades que exijam, né, a autorização especial para esse tipo de trabalho, também não poderia haver trabalho do menor aprendiz, tá? A gente fala menor na verdade, por hábito, né? Mas hoje não é só o menor, né? Porque a gente tem o maior, então a gente tem que falar, na verdade, só o aprendiz, tá? E ele fala também aquelas questões práticas, né, que forem incompatíveis com o físico, o psicológico e o moral desses adolescentes que estão em aprendizagem. Então, eles têm limitações, né, que nós temos que observar quando desta contratação. Quando é que o contrato de aprendizagem, né, ele vai se extinguir? Primeiro, quando chegar o seu prazo natural, né, ou se o aprendiz a completar os 24 anos, ou então também ele pode ter um vencimento antecipado. Mas como é que funciona, né, a antecipação do vencimento, né, deste contrato, quando a gente está falando num contrato por prazo determinado? Se ele tiver um desempenho que não seja satisfatório, né, ele também pode ser cortado do programa, tá? É claro que isso aí passa, né, pela avaliação, ele é supervisionado nessa aprendizagem, então ele pode perder, né, a condição aí de aprendiz. Eles falam também na questão da falta disciplinar grave, né, que são questões da justa causa, até porque ele se equipara, né, ao empregado para efeito da justa causa. Ele não pode faltar de forma injustificada à escola, né, porque isso é essencial, porque a gente tem que lembrar que o aprendiz, ele está, né, vinculado a um ensino sala de aula e empresa, né, ele está justamente na empresa para ele poder desenvolver aquilo que ele está aprendendo como teoria junto à instituição de ensino, tá? Ele também pode, né, pedir a antecipação do contrato, o estabelecimento também pode se fechar, e ao ser fechado, a gente não ter condição, né, de transferir esse aprendiz para uma outra filial da empresa, ou condição análoga, né? Se for o empregador, empresa individual, a empresa individual morrendo, né, no caso, o dono da empresa, a empresa se termina, né, deixa de existir, e também no caso da rescisão indireta. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a rescisão indireta. A rescisão indireta do contrato de trabalho, ela ocorre, gente, quando nós não, vamos reformular. A rescisão indireta, ela ocorre quando a empresa, tá,
ela comete para com o empregado algum ato que possa levar à aplicação da justa causa. Mas aí, no caso, essa justa causa que vem elencada é uma justa causa que o empregador está dando causa ao empregado romper o contrato de trabalho. O empregador vem exigindo do empregado forças superiores àquelas que estão na lei, não vem cumprindo com suas obrigações legais. O empregado pode entrar com uma reclamação trabalhista, porque ela só vai ser reconhecida através de uma sentença judicial. Então, esse empregado vai entrar com uma reclamação trabalhista, e nesta reclamação trabalhista, ele vai pedir a rescisão indireta por culpa do empregador. Então, veja o seguinte, é a justa causa que o empregado pede em face do empregador, porque o empregador não vem cumprindo com suas obrigações legais. Se o juiz entender que realmente o empregador se encontra errado, ele dá uma sentença, e nessa sentença, então, ele põe fim ao contrato, tá? E o empregado, então, sai, né, da empresa como se fosse uma conveniência de serviço, como se a empresa estivesse demitindo ele sem justa causa. A gente ainda vai falar novamente lá no final sobre essa modalidade de rescisão. É só para vocês terem uma noção como é que ela, né, funciona neste escopo, tá? Então, também aplique-se no caso do aprendiz, ok? Então, essas são formas... Oi. Desculpa trabalhar, é só porque tem uns alunos falando que não estão conseguindo entrar. A senhora pode dar uma olhada aí? Só para Já olhei, Ricardo, mas assim, não tem ninguém que me pedindo autorização, não. Tá ok, obrigado. Porque quando pede, eu ouço o barulho e volto. Agora entrou todo mundo. Entrou não, entrou dois. Everton e o Alex. Já autorizei, tá? Obrigado. Outra coisa importante, em relação à jornada do aprendiz, né? O aprendiz, a jornada dele máxima diária é de 6 horas, tá? E ele não pode haver prorrogação, não pode haver compensação. Então, vocês vejam que ele tem realmente uma situação que é diferenciada, tá? E a lei agora, com essa modalidade, né, dos 24 anos, ela permite que, se o aprendiz tiver completado o ensino fundamental, tá, e dentro dela for computada, né, a aprendizagem, neste caso, então, ele pode ter uma situação considerada diferenciada. Fora disso, não. No caso do aprendiz, a gente sempre vai aplicar aquela condição que for mais benéfica a ele, tá? Essa é uma regra geral que nós temos que observar. Então, dentro disso, a gente tem o quê? Que sempre vai ser preservado para ele o salário mínimo hora, porque ele é considerado um horista, né? Porque ele trabalha no máximo 6 horas. Então, o salário mínimo hora, se for, né, não tiver piso da categoria. Se tiver piso da categoria, a gente vai aplicar o piso da categoria. Se não tiver piso, mas tiver o salário regional, a gente vai aplicar o mínimo do regional. Sempre que a gente vai dar aquilo que for mais benéfico a este empregado, tá? Pela condição até de própria excepcionalidade, né, dessa contratação, tá? E no caso do aprendiz maior de 18 anos, se ele trabalhar numa área, né, insalubre ou perigosa, como a gente viu que existe uma exceção, né, neste tipo de contrato pela idade que ele tem, neste caso, então, ele vai receber, né, ele tem direito de receber todos os adicionais normalmente, tá? A gente não pode se esquecer que isso é uma condição de excepcionalidade, ok? Outra coisa que a gente tem que observar é que o aprendiz tem necessidade do descanso de 24 horas consecutivas, tá? Isso é uma regra básica que nós temos que observar quando você está a falar de um contrato de aprendizagem.
você não pode perder mão dessa condição, tá? Assim como também, né, além do repouso remunerado, este empregado, né, ele não pode trabalhar em domingos e feriados. Existe uma proibição, então, neste caso, não há essa prestação de serviço. Assim como em relação às férias. Como ele é um empregado, né, normal, né, eu digo, ele tem a característica, né, de um trabalhador normal, a gente tem que observar algumas regras que estão estabelecidas para as férias, tá? Se for um aprendiz, né, menor, ele necessariamente, as suas férias têm que coincidir com as férias escolares. Nós já comentamos, quando nós falamos até o exercício lá de princípios, né, que férias é direito irrenunciável do empregado. Eu não tenho como renunciar às férias, porque é reposição de energia. É repor a energia que foi despendida, né, durante determinado período, que a gente fala que é período aquisitivo. Então, neste caso, tem que obrigatoriamente fazer coincidir. Para o aprendiz com idade, né, superior ou igual a 18 anos, a gente diz que preferencialmente deve coincidir, mas preferencialmente é diferente de obrigatoriamente, ok? Então, de preferência, fazer coincidir, mas se não for viável, não existe nenhuma vedação, não existe nenhuma penalidade, tá? É permitido também ao aprendiz ele bipartir as férias dele, depois a gente vai ver como é que funciona, tá? Ele pode bipartir as férias dele da mesma forma que a lei prevê para os demais empregados, ok? E se o empregado, né, o aprendiz, já tiver um contrato de duração de 2 anos, que a gente viu que, em regra, é o limite máximo de contratação, necessariamente é obrigatório o gozo de férias, né, assim que ele efetuou o primeiro período aquisitivo. Eu não sei se você se recorda, nós falamos o quê? O empregado entra na empresa, trabalha 1 ano, aí ele entra dentro do período aquisitivo, está adquirindo direito. O empregado, depois desses 1 ano, desses 2 meses, ele entra no período concessivo, que é quando o empregador vai conceder as férias a esse empregado. Então, neste caso, nesse tipo de contratação, vencer 1 ano, ele tem que sair de férias, até porque a gente não pode acumular, né, 2 períodos aquisitivos, senão a gente teria a dobra das férias, tá? Isso a gente está falando nas férias individuais. Mas agora, e as férias coletivas, né? Como é que funcionam as férias coletivas? No caso, as férias coletivas para os aprendizes, a gente tem que ver que ela se modifica um pouco da regra que nós temos para os demais empregados. O que é férias coletivas? As férias coletivas, ela funciona assim, eu quero paralisar parte da empresa, né, ou determinado período da empresa, tá? Para que a empresa, de repente, por exemplo, agora no momento de pandemia, época de Natal, o pessoal utiliza muito, só que essas férias, elas, como é que eu posso dizer? Elas têm uma regra especial que a CLT determina, tá? Primeiro que ela tem que ser realmente coletiva, não pode ser só para uma pessoa, tem que ser para um grupo. Nós temos que notificar não só os empregados, mas notificar também o sindicato e o próprio ministério em relação a essas férias. E esse empregado, quando ele está nas férias coletivas, né, ele vem como uma antecipação de férias ou como uma licença remunerada. E no caso aqui do aprendiz, não, tá? Essas férias, né, quando elas não coincidirem com o período de férias escolares, não se haverá o cômputo como férias coletivas para o efeito, né, desse aprendiz, tá? Mesmo que o aprendiz, nesse momento, ele esteja lá dentro desse período, né,
de férias coletivas, primeiro que ele vai receber normalmente, e segundo, que isso não impacta no dever dele de continuar assistindo, né, indo às suas aulas, fazendo a parte prática, tá? Então, a gente tem que observar essa regra que, independentemente disso, a regra da teoria, né, ele tem que continuar fazendo. No caso do aprendiz, a gente também tem uma diferença em relação ao recolhimento do fundo de garantia. Por quê? No caso do fundo de garantia de um empregado normal, nós temos que o recolhimento mensal, né, do fundo de garantia por parte da empresa é de 8%. No caso do empregado aprendiz, vai ter direito a apenas 2%, tá? Então, aqui, durante o período em que ele estiver na condição de aprendiz, o recolhimento por parte da empresa a título de fundo de garantia vai ser de 2%, e não de 8%, como é para os empregados normais. Outra coisa interessante que nós temos ainda em relação à aprendizagem, e embora não pareça, mas é comum, no caso da aprendiz grávida, né, se ela ficar grávida durante esse período, é garantida a ela a estabilidade normal, como para qualquer outra empregada, tá? Assim como a questão do serviço militar, né? Caso um menor aprendiz, caso um aprendiz ele tenha que prestar o serviço militar, ele não vai ter nenhum prejuízo, né, em decorrente disso. Vai cair a mesma regra que cai para os demais empregados. Mas, por outro lado, tá, ele não pode participar nem da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando tiver uma eleição para a CIPA, ele não pode se candidatar, assim também como se tiver, né, abertura de uma eleição sindical para eleger a nova diretoria do sindicato, ele não pode participar. Existe uma vedação pela própria né, característica desse tipo de contrato, que é considerado um contrato, né, especial de aprendizagem, uma conotação completamente diferente. Eu coloquei para vocês aí e chamei atenção que, além dessas regras que a gente tem dispostas na CLT quanto ao assunto, existe uma instrução normativa, tá? Do antigo Ministério do Trabalho, né? Hoje uma pasta do Ministério da Economia, que é 146, que ela vem, embora ela não seja, né? Ela seja apenas orientativa, não tem força obrigatória, mas ali você já tem uma noção boa de, por exemplo, eles orientam os fiscais quando eles vão fiscalizar as questões atinentes à aprendizagem, o que deve ser observado, tá? Então, assim, quem tiver interessado, depois dá uma lida, ele caracteriza bem o que o fiscal vai visualizar e como ele deve compreender. E no material que eu mandei para vocês lá em Word, eu coloquei também um esquema das verbas rescisórias, tá? O que é que o aprendiz recebe ou não, só a título de curiosidade. Então, do artigo 428 até o artigo 433 da CLT, vocês vão encontrar, né, quais as regras que nós temos que observar quando nós estamos falando em um contrato, então, de aprendizagem. Temos um outro tipo de contrato, que vocês estão ouvindo muito falar ultimamente, está aí na mídia, né, que é o contrato intermitente, tá? O contrato intermitente, ele nasce, né, como eu já tinha comentado com vocês há um tempo atrás, ele nasce oriundo da reforma trabalhista. Mas este contrato, especificamente, ele quebra, tá, as regras que nós, vamos dizer, que nós temos, né, como normais, como regras a serem observadas, quando nós estamos a falar em contrato. Principalmente a questão do princípio da continuidade e também a questão da subordinação. Então, veja o seguinte, quando nós estamos a falar num contrato intermitente, tá?
é uma prestação, né, de serviço, é um contrato de emprego, né, com subordinação, porém, essa prestação de serviço que é efetuada por esse empregado, ela não é contínua. Existem momentos em que ele trabalha e existe momento em que ele não trabalha. Então, existe um momento que a gente fala que é um momento de inatividade, tá? Mas não existe, assim, como eu posso dizer para vocês, não existe uma regularidade, né, nessa prestação, porque quem vai definir se quer o empregado ou não vai ser o empregador. Então, por exemplo, hoje eu posso ter um empregado que ele tenha 10 contratos de trabalho, né, exagerando, na carteira de trabalho dele. E ele pode estar, de repente, vinculado a essas 10 empresas e não estar recebendo nada. Por quê? Porque aqui, ao contrário que nós tínhamos, que o tempo à disposição do empregador era remunerado, aqui não é remunerado. Ele só recebe a remuneração pelo dia ou pela hora ou pela semana, né, que ele trabalhou. Então, se ele não foi convocado a trabalhar, ele não recebe. Se eu não me engano, eu já comentei com vocês, né, que esse tipo de contrato aqui, ele nasceu principalmente para dar jeito, né, no bico, no famoso bico, tá? Ele veio formalizar o bico, porque quem que trabalha de bico, ele faz o quê? Um dia ele está aqui, outro dia está lá, ele traz 2 horinhas aqui, 3 horinhas lá, 4 horinhas cá, 1 horinha aqui, não é isso? Esse tipo de contrato, ele veio justamente para pegar, né, essa característica, tá? Eles fazem uma exceção em relação aos aeronautas, que têm legislação própria, né, e eles trabalham mais ou menos no regime de exceção, tá? Neste caso, então, a gente tem, né, uma atipicidade diferente, porque esse trabalhador, ele pode trabalhar, né, para qualquer tipo de empresa, tá? Independentemente se essa empresa exerce ou não uma atividade, né, econômica, tá? Então, neste caso aqui, os períodos em que ele estiver de inatividade, ele não recebe, tá? Outra coisa interessante, né? Esse empregado, ele vai ser convocado, tá? Com 72 horas de antecedência, para ele dizer se ele aceita ou não aquela convocação. E aqui, no caso, esse empregado, ele tem o direito de se recusar. Ele foi convocado pelo empregador a trabalhar, mas ele já tinha fechado com outra pessoa, ou mesmo não está interessado, ele não precisa justificar. Ele apenas tem que, em 24 horas, confirmar se ele vai ou não ir trabalhar. Aí o que acontece? Num contrato, qualquer desses tipos de contratos que nós vimos até agora, né, num contrato normal, né, de emprego, essa recusa, né, a esse chamado seria configurado como não cumprimento das ordens de serviço, ou seja, seria configurado como uma insubordinação, tá, que é passível pela lei de ser aplicada a justa causa. Mas neste tipo de contrato, né, ferindo a regra geral que a gente tinha como certa ou tinha de conhecimento até então, este empregado pode se recusar e, de forma alguma, isso vai ser compreendido ou isso vai ser entendido como insubordinação. Na verdade, é uma característica do próprio contrato. Agora, dentro dessas características do contrato, então, nós temos que ele é um empregado normal, só que ele tem uma qualificação, né, regra geral, de ser humorista. Então, ele tem o registro na sua carteira de trabalho. No caso aqui, fugindo ao princípio da continuidade, né, ele é um trabalho que ele não tem continuidade de atividade, porque sempre vai depender, né, do chamado, da chamativa do empregador para ele trabalhar ou para ele não trabalhar, tá? Ele pode, ao contrário também dos demais empregados, ter vários contratos ao mesmo tempo, né, na carteira de trabalho, porque assim, vamos supor, eu tenho um contrato de trabalho que eu trabalho de 8
às 18. Então, nesse período, eu não tenho como arrumar um outro contrato de trabalho, porque haveria o quê? Haveria um choque, né? Como é que eu posso estar ao mesmo tempo disposta a trabalhar para duas pessoas, né? É surreal, eu não tenho como, né, me bifurcar em uma outra pessoa, né, transcender. Então, neste caso de contrato aqui, ele pode exercer atividade para mais de um empregador, porque ele vai depender da hora que eu vou chamá-lo para trabalhar ou não, certo? Essa convocação, então, por parte da empresa, ela tem que ser feita com 72 horas de antecedência, tá? O empregado, ele pode confirmar se ele quer, se ele aceita ou não, né? Com prazo, né, máximo de 24 horas. O interessante desse contrato também, fugindo também mais uma vez à regra geral, é que a cada período que termina esse tipo, né, de trabalho, ele tem que receber férias, 13º, descanso, ele recebe tudo que ele tem, né, em relação a esse período de prestação de serviço, tá? Se uma das partes, depois de chamar ou depois de confirmar que iria trabalhar, ela desistir, ela né, foi convocada e ela não, depois se recusar, ela vai pagar uma multa para o empregador, tá? Ou o empregado para ela, correspondente a 50% da remuneração que seria devida por aquela prestação de serviço. Mas a própria lei admite, nestes casos, que haja a compensação, né? Em vez de pagar multa, haja uma compensação. Há, naturalmente, o recolhimento do fundo de garantia e o recolhimento da contribuição previdenciária, que será feito de forma mensal. Mas eu já vi algumas situações em relação à previdência, né? Que a pessoa, ela trabalhou durante tão pouco período, o período foi tão pouco, que não conseguiu nem recolher, né, o valor mínimo da Previdência Social. Isso é um risco, tá, gente? Porque as pessoas acham assim, basta eu me inscrever na Previdência. Não, basta eu me inscrever e recolher pelo menos sobre o mínimo, né, nacional, senão depois eu não vou conseguir ter direito à percepção de algum benefício, tá? A lei deixa claro, né, na verdade, o artigo 452A deixa claro que nesse contrato é necessário a gente tipificar, né, o endereço do trabalhador e da empresa, até porque você precisa de uma forma de comunicação, então o endereço ele é importante. Qual é o valor da hora ou do dia da remuneração? Qual vai ser o local e o prazo para o pagamento da remuneração, assim como a assinatura das partes. Então, vejam que ele fala, assim, em condições que são, assim, eu diria bem mínimas, né, que devem ser, né, observadas para atender a esse tipo de contrato. Aqui, como qualquer regra geral, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo da categoria, tá? Essa é uma regra que a gente tem que observar, ou o salário mínimo nacional, né, ou o piso salarial. Então, assim, o mínimo sempre é garantido. A jurisprudência hoje em relação à convocação, ela tem, quer dizer, na verdade, nem a jurisprudência, né, a própria doutrina, ela tem se posicionado que ela pode ser feita de qualquer forma, desde que você consiga fazer a comprovação, né, que ela foi feita com tempo hábil de 3 dias de antecedência, e desde que você consiga realmente comprovar que este, né, empregado, ele foi convocado, efetivamente ele foi convocado, tá? Então, essa prova é importante, até porque a gente viu que foi criada uma penalidade se ela não for cumprida. Então, é importante a gente observar a regra de convocação, tá? Isso aqui a gente já tinha comentado, né? É aquela questão que se o empregado se recusa, né? Ele não é considerado como subordinado, ele não pode sofrer nenhum tipo de penalidade, nenhuma advertência, fugindo completamente à regra geral que a gente tinha até então do contrato. Da multa também eu já falei.
Outra coisa que nós temos que observar é que nós temos, né, não só o artigo 444 da CLT, mas a portaria 349 de 2018, ele fala de uma faculdade. Vejam que o outro era obrigatório. Aqui ele chama atenção que é uma quê? É uma faculdade. Ele faculta as partes, né, que elas poderiam convencionar o local da prestação de serviço, quais são os turnos aonde esse empregado irá, né, poderá ser convocado a efetivar a sua prestação de serviço. Pode especificar também, né, a gente já quer deixar antemão especificado como é que vai ser a forma de chamar esse empregado a trabalhar. Eu posso colocar lá só que via telefone, ou só WhatsApp, ou só por escrito, aí vai depender muito, né, do que as partes, né, o que as partes, nesse momento, elas pretendem, gente. A gente sempre tem, tá? Vou voltar, estou sendo até chata com isso, né? A gente tem sempre o seguinte, o que está na lei, né, eu tenho que observar, eu não posso mudar. Mas no contrato, eu posso, até com base no princípio da primazia da realidade, eu posso melhorar essas condições. Então, como a gente está falando do contrato de trabalho, que é um contrato, né, que pressupõe aí o ajuste de vontade de duas partes e de dois sujeitos que, em tese, eles têm condições, né, de absorver, de entender, pelo menos, eles vão estipular quais são as regras, né, que vão vigorar para aquela contratação, quais são as regras que nós vamos observar, que nós queremos que faça parte desse contrato. Então, por isso que ele diz que é o quê? É uma faculdade. Eu posso estabelecer ou posso não estabelecer. Então, essas regras que são facultativas, gente, depende muito da forma de contratação. Aí vocês podem perguntar assim, mas é interessante, é obrigatório, eu tenho que colocar? Não, obrigatório não é, a gente viu que é facultativo. Mas é interessante? Dependendo do tipo de contrato, dependendo de quem eu estou contratando, dependendo da regra da empresa, sim ou não. Porque assim, o contrato a gente já falou que a característica dele é individual, certo? Então, como regra, cada empregado vai ter o seu próprio contrato. Mas aí a gente não tem que prestar atenção lá no princípio da isonomia, né? Que a gente tem que tratar os empregados iguais. Beleza, eu vou tratar igual em relação, né, aos tipos de regras contratuais. Mas, em relação à contratação, cada um vai ter a sua. E a empresa, ao contratar, ela vai atender não só as suas próprias especificidades, mas a especificidade daquilo que ela está contratando. Vocês acham que a contratação, por exemplo, de um cara, né, que está sendo disputado no mercado é a mesma de um pobre coitado que não está sendo disputado? Não. Claro que vai envolver regras completamente diferentes, certo? Então, isso que é pactuado, pode ser pactuado, né, desde que a gente observe as regras gerais do contrato, ok? Então, este contrato intermitente, ele vem, gente, com essa característica, assim, completamente, eu costumo brincar que é uma característica surreal, tá? Porque esse contrato intermitente, ele veio justamente para formalizar o bico, para formalizar aquelas pessoas, né, que trabalham cada hora no local, de uma forma diferente. Agora, só que se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão observar, como regra geral, que as empresas, elas não têm contratado muito nessa modalidade. Por quê? Porque os juízes são contra, o Ministério é contra, o Ministério Público é contra. Então, assim, a gente tem uma grande resistência, né, por parte dos atores judiciários em relação à utilização desse contrato. Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí junto às grandes empresas,
elas estão esperando, né? Porque, assim, uma coisa que foi modificada, né? Uma reforma de final de 2017 ainda é nova, tá, gente? É relativamente bem nova. Então, eles estão esperando, né? A solidificação dos entendimentos, como é que vai ser, para a gente poder ter uma visão melhor, se vale a pena ou não a gente correr o risco desse tipo de contratação. Então, hoje, pelas pesquisas, eu tenho aqui um conhecido que fez uma pesquisa junto às grandes empresas, a gente vê que não está tendo aplicabilidade, tá? Mas observem, o contrato tem todo o valor legal e todo o valor jurídico, certo? Não existe, assim, em tese, né? Em tese não existe nenhuma divergência em relação à sua aplicabilidade, tá? Mas, em relação ao entendimento dessa aplicabilidade, a gente ainda tem muitos questionamentos que nós temos aí, judiciais, que ainda estão por vir. Então, assim, ele não está sendo utilizado, eu acho que eu não conheço, assim, nenhuma empresa, nem contador que está se utilizando, assim, sugerindo, né, esse tipo de contratação, mas ele está no mercado e ele tem a sua plena validade, ok? Bom, gente, a gente teria vários outros contratos, né, para poder comentar, mas vamos dizer assim, os mais notórios e que têm praticidade são esses que nós vimos, tá?